Bem-vindos a mais um programa Tudo em Casa. E hoje nós vamos falar sobre saúde, sobre qualidade de vida. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. André Luiz, que é fisioterapeuta osteopata. Muito obrigado, André, por ter aceito o nosso convite. Nada, eu que agradeço a oportunidade de estar vindo aqui falar um pouquinho sobre a minha especialidade, sobre a fisioterapia, sobre a osteopatia e espero poder ajudar um pouquinho, contribuir um pouquinho com informação para vocês e o pessoal aí de casa. Então, André, fale um pouquinho para nós sobre a sua especialidade. Então, eu sou fisioterapeuta, faço uma especialidade que se chama osteopatia, é uma especialidade recente aqui no Brasil, ela possui uma formação de 5 anos, uma formação bem rigorosa e que o objetivo é tratar dores musculoesqueléticas, dores de coluna, algumas dores de origem de alguns órgãos. E você pode estar me perguntando, mas o que tem a ver o programa Tudo em Casa com fisioterapia? Gente, tem tudo a ver, porque nós nos movimentamos a todo momento, nós trabalhamos fora, trabalhamos em casa e existem formas corretas de fazer alguns exercícios, não é mesmo, André? Sim, hoje a maioria das causas, né, a grande maioria das causas de dores de coluna, afastamento de trabalho, vem por conta de uma má ergonomia no ambiente de trabalho e principalmente nas donas de casa. Isso é muito comum porque são pequenos detalhes, pequenas mudanças que podem trazer grandes resultados ou impedir que venha levar a grandes problemas. Então é muito importante a gente estar orientando, estar pondo em prática algumas mudanças em casa para poder prevenir algumas lesões. Então, nós estávamos conversando, né, sobre como que é a nossa coluna, e até você trouxe um esqueletinho para mostrar pra gente. Conta pra gente. Então, eu trouxe aqui uma coluna, né? Ela é uma coluna vertebral. E só para as pessoas terem uma noção, né, de como é que funciona. Aqui nós temos a lombar, né, os corpos vertebrais e os discos. O que acontece? Esses discos, eles são como se fosse um amortecedor. Então, eles ajudam a amortecer quedas, né? Movimento, peso. Então, quando a gente tem um trabalho ergonômico com um certo alinhamento, com uma boa estabilização da coluna, a gente minimiza o estresse sobre essas regiões. Então, a gente previne lesões como hernia de disco. Então, isso que a gente está querendo dizer é que esses detalhes, ao longo de uma vida inteira, faz a diferença. Uma hernia de disco, uma artrose, não ocorre do dia para a noite, né? Ela vai ocorrer ao longo de uma vida, decorrente de alguns fatores que podem estar agravando a coluna vertebral. E você pode me perguntar, mas poxa, que tipo de movimento que eu faço errado? André, existem alguns movimentos que nós fazemos diariamente na nossa casa que prejudicam a nossa coluna, não é? Sim. Você pode contar para nós? Sim, dois movimentos, duas situações onde ocorre bastante estresse na coluna. E também é onde as queixas são mais comuns. Por exemplo, para lavar louça. É uma posição estática, que você fica ali durante alguns minutos. Então, na louça, é uma posição muito agressiva para a coluna, porque permanece muito tempo naquela posição. Então, a dona de casa tem que aprender alguns detalhes que podem facilitar, né? Então, por exemplo, o simples fato de pegar um banquinho e colocar debaixo de uma perna e flexionar o quadril, já alivia uma certa porcentagem de carga na coluna e já facilita a permanência de maior tempo e com menor estresse. Outro grande fator que contribui muito para as dores são os varal. Geralmente o varal não é bem adaptado em relação à altura, aí a pessoa pega uma roupa molhada e tem que levar os braços acima de 90 graus, que já é uma posição relativamente agressiva. E então acho que dá para hoje em dia usar, tem alguns varais mais móveis, alguns que você adapta ao teto e abaixa. Então são detalhes que pode estar facilitando, pode estar aí prevenindo até algumas lesões. Legal. Então, gente, só aproveitando para falar para vocês que muitos produtos que facilitam a nossa vida você encontra na Casa e Coisa. E a gente estava conversando também sobre organização, por exemplo, no nosso programa, geralmente a gente ensina você, né, a organizar melhor a sua casa, a sua cozinha, e até para dobrar roupas e guardar roupas nas gavetas, existe uma forma correta, né?
Sim. Então, é isso que a gente está falando. Como que eu posso realizar algumas atividades minimizando o estresse na coluna? As pessoas não pensam nesses detalhes. Acho que é aí que está o segredo. Vou arrumar uma mala, pegar uma mala, colocar em cima da cama. Facilita para mim, facilita para minha coluna, né? Eu acho que a ideia é tentar pegar esses detalhes e que vai ajudar muito. André, e nós conversamos muito sobre isso, que as nossas dores, elas também têm um fundo emocional, né? Tem a questão, trabalha fora, faz serviço fora, faz serviço em casa. E como que a osteopatia ajuda uma pessoa a se livrar dessas dores? Então, tem que ficar bem claro que uma dor, uma doença, um problema de saúde, ele não ocorre do dia para a noite, né? Então não existe uma causa única para os problemas, a não ser um trauma, um entorse, algo mais brusco assim. Mas geralmente as dores, a doença, ela é uma somatória de fatores, né, que vão culminar no problema. Então, por exemplo, como a gente está falando em coluna, dona de casa, a pessoa ela pode ter já uma predisposição genética, uma facilidade. Aí junto a isso ela tem o estresse do dia a dia, talvez trabalho em casa, filhos. Ela pode ter também alterações nutricionais. Então, são vários fatores que levam ao problema. E a osteopatia, ela procura ver o organismo como um todo. Nós não vemos assim segmentos por segmentos, igual a medicina convencional. Então, por exemplo, uma pessoa pode vir com uma queixa de uma dor lombar e o problema ser muito mais amplo do que ela pensa. O problema está em mudança de comportamento que ela tem que ter no seu dia a dia, como praticar atividade física, melhorar a alimentação, controlar o estresse, ter uma saúde emocional melhor, que vai linkar essa dor. Né? Não é só pensar mais amplo, pensar na saúde como um todo. Não somente uma dor no ombro ou uma dor de cabeça. Legal. E uma coisa que eu aprendi, assim, conversando com o André e até sendo paciente dele, é que no dia a dia, na correria, as muitas coisas que precisamos fazer, a gente não presta atenção realmente nos movimentos e que a osteopatia, essa fisioterapia osteopata, ela não é como a fisioterapia convencional. Por exemplo, você vai fazer um tratamento, a fisioterapia convencional é aparelho, né? Sim. Já na osteopatia, ela vai além porque tem a ver com inervações, não é isso? Isso. Qual que é o grande diferencial? Primeiro, ela é uma terapia manual, então ela não usa medicamentos, não usa artifícios artificiais. E a grande diferença é que a avaliação ela é muito criteriosa, é muito bem feita. Né? Então, um osteopata, um fisioterapeuta osteopata, ele tem que ter uma noção de funcionamento do corpo como um mecânico entende do mecanismo do carro. Porque quando o cliente chega até a clínica, eu tenho que saber o que está errado, o que não está funcionando bem, para mim poder tratar, saber o que fazer. E a osteopatia a gente tem um conceito que a gente vai trabalhar tanto a parte muscular, a parte articular, mas algo que é bem curioso, nós também trabalhamos com os órgãos. Né? Hoje é muito comum você ver na clínica pessoas com gastrite nervosa, que tem dores cervicais, tem dores torácicas, e daí a pessoa que tem uma gastrite nervosa também é ansioso, ou está sofrendo com algum problema emocional, ou alimentar. Então você vê que é bem complexo. E a osteopatia, através das mãos, nós vamos poder tratar, melhorar isso, além das informações, alertar a pessoa para ela ter uma mudança do estilo de vida, para que essa dor não melhore momentaneamente, que ela possa melhorar dali para frente o resto da vida, né? André, nós falamos de pia, né? Da forma correta de se lavar uma louça. E a vassoura? Existe um tamanho correto, um tamanho certo? Bom, o ideal seria que as pessoas tivessem acesso a uma vassoura com um cabo maior, para que a coluna não precisa inclinar tanto, né? Para poder se dirigir ao chão, né? O que acontece? Quando a pessoa tem uma vassoura muito pequena, muito curta, ela tende a flexionar demais a coluna lombar para poder segurar e fazer o movimento. O que acontece? Quando ocorre esse movimento de abaixar é o movimento mais lesivo para a coluna. É o movimento que mais causa
impacto negativo nos discos aqui, que favorecem a hérnia de disco, as artroses, os problemas de coluna que a gente já conhece. Então, acho muito importante que a pessoa tenha acesso a uma vassoura, um rodo com uma regulagem e, além disso, que ela também tenha alguns detalhes na hora de manusear isso. Então, por exemplo, ela não deve inclinar o tronco, mas também não deve fazer movimentos de giro. Esses movimentos também são lesivos também para a coluna. Então, trabalhar sobre um eixo, né, não ficar girando muito e manter uma certa contração abdominal, uma certa contração mesmo, para poder criar uma parede abdominal e preservar a coluna. Por isso que é importante, gente, fazermos atividade física. Porque só assim, através dos músculos, né? Sim. É isso mesmo? São os músculos que dão sustentação para a coluna? Sim, aqui na coluna, ó, nós temos músculos na região posterior e na região anterior. E tem um músculo que fica nessa região aqui, que chama transverso do abdômen, que trabalha como se fosse uma cinta, como se fosse, sabe o corpete que as mulheres usam, que apertam, né? Então é como se fosse um músculo nesse sentido, ele aperta no sentido de diminuir a barriga, né? E ele estabiliza a coluna, principalmente a coluna lombar. Então, é muito importante as mulheres saberem que existe esse músculo e que elas têm que ativarem ele durante as suas práticas no trabalho, qualquer tipo de trabalho. Até que sentado a gente deve estar ativando essa musculatura para estabilizar a lombar. E as pessoas não sabem disso, não sabem nem que isso existe. Estamos chegando ao final de mais um programa, Tudo em Casa. E, André, você tem mais alguma orientação para deixar para nós? Sim, gostaria que as pessoas, primeiramente, que têm algum problema de coluna, têm alguma dor, que além dessas dicas, dessas orientações que nós fizemos, que elas procurem um médico, façam um diagnóstico clínico para saber qual problema existe, um fisioterapeuta, de preferência um osteopata, para que possa estar conduzindo ao melhor tratamento e que ela possa mudar aí a vida dela, o estilo de vida dela e ter aí uma qualidade de vida melhor. Para você que tem alguma dúvida, escreva para nós ou até mesmo para o Dr. André. Muito obrigada, André, por ter participado com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre saúde. E até o próximo programa. Tudo em Casa.